Lucila, tudo bem? Boa noite. Vamos aguardar mais um pouquinho e aí nós iniciamos. Boa noite, Virgínia. Oi, Lilian. Beleza, também, graças a Deus. Também uma semana corrida, mas bem, tudo em ordem, graças a Deus. Espero que com vocês também. Tudo correndo bem. Bom, já estamos dando 8 horas, nós temos horário para começar. Eu acho que a gente, bem também, Virgínia, podemos dar o início e aí o pessoal vai chegando. Como de costume, vamos. Eu estou sem áudio? Ah, tá, obrigada. Alô? E agora? Continuo sem áudio? Ah, que bom. Ai, que ótimo, ia ficar falando feito papagaio aqui sem áudio. Bom, vamos lá. Bom encontrar com vocês, espero que tenham tido uma semana boa, produtiva. Que bom. Vamos dar início, o pessoal que for chegando vai se aproximando aí. Como de costume, vamos fazer a nossa prece. Vamos serenando os corações, tranquilizando as nossas mentes, para nos conectarmos junto aos amigos espirituais, os responsáveis, os dirigentes sobre o estudo no Centro Cefacis. Sabemos que neste novo formato alcançamos mais pessoas, alcançamos novos amigos, reencontramos amigos velhos e sabemos que aonde se encontra um ou mais reunido em teu nome, lá estarias, Pai. E é assim, humildemente, que nós pedimos. Sê conosco neste momento de estudo. Que o seu olhar amoroso, que a sua bondade derrame por todos fluidos de paz, de renovação, de esperança, de força e de fé. Mestre amado, que na noite de hoje possamos não fazer de acordo com a nossa vontade, mas sim de acordo com a necessidade de todos aqueles que aqui se encontram, cada qual no seu lar, amigos, companheiros
irmãos de jornada, encarnados e desencarnados. Que a sua paz se faça presente e que possamos dar início ao estudo da noite. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinito, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, abençoado seja o Senhor, que todo o universo exprime amor, luz, concórdia, esperança e paz. Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Com a graça de Deus está iniciado o nosso estudo. Gente, no capítulo de hoje, cujo título é A Vida Responde Conforme Programada. Pelo próprio título, a gente já tem alguns ensaios do que seria a história de hoje. O livro vem trazendo vários relatos, Manuel vem nos colocando a par de como tem sido o resgate das vítimas do tsunami. E o trabalho continua árduo, intenso, cansativo, mas ele não continua desse jeito só pelo número, que é muito grande. Não é só pelo número de vítimas, e sim pelo como as vítimas estão chegando no plano espiritual. Desesperadas, aturdidas, revoltadas. Então, o quadro realmente continua desolador. Mas a bondade infinita do Pai amoroso, que acolhe a todos, através dessas caravanas que estão recolhendo e tentando, da melhor forma, resgatar essas vítimas. Manuel e Oscar estavam com grande dificuldade para separar um espírito de uma senhora. Ela estava muito presa aos despojos. E aí, eles pedem ajuda para o Dr. Charles, para que ajudasse. Essa senhora já estava com a gravidez avançada. E eles estavam tendo muita dificuldade. Aí o Dr. Charles chega e fala para eles, olha, nós vamos precisar primeiro aplicar passes magnéticos na mãe, acalmá-la, para poder depois cuidar do espírito feto, que estava atrelado ao espírito da mãe. Então, essa mãe, vítima do tsunami, estava grávida, em estágio avançado. Morreu ela, morreu a criança, mas os dois, porque mãe e filho, quando estão habitando o mesmo corpo, ou seja, num processo de gravidez, existe uma simbiose, eles ficam literalmente atrelados. E ali, a dificuldade era muito intensa em soltar esta mãe dos despojos. A gente já viu em capítulos anteriores que esse despertar, esse soltar, se torna muito difícil à medida que os espíritos estão muito materialistas, à medida que os espíritos não tiveram nada de contato com Deus, não buscaram, e quanto maior o número, quanto mais materialistas, mais difícil é esse desprendimento. Agora, vocês ficam imaginando o quão difícil não foi ao pensarmos em dois espíritos. Então, Manuel e Oscar estavam tentando soltar e não estavam conseguindo, chamaram, então, o Dr. Charles. E o Dr. Charles começa a aplicar passes
energias salutares na mãe. E pede para que trabalhe com o espírito feto. Aplicasse nele também, no chakra coronário, para poder também ajudar nesse desvincular. Então, os passes são feitos e a energia que estava na altura do útero, que estava com uma determinada cor, à medida que o passe foi acontecendo, tanto na mãe quanto na criança, a cor foi se modificando e foi soltando como se fosse um fio esgarçado. E aí o Dr. Charles fala: nós precisamos serenar a mãe para fazer o parto. Gente, parto no plano espiritual. Como será que é isso? Será que isso é possível? O espírito, o perispírito é plasmável. A gente já viu em muitos livros da literatura como é que se condensam as imagens. Então, uma mãe que se encontra grávida, no final da gravidez, é óbvio que ela tem a sensação de que o filho está na barriga. E ele está. Esse espírito que para entrar para ser acoplado ao útero da mãe, foi adormecido, foi diminuído, foi porque existe toda uma preparatória para que esse espírito venha. Ele também tem a imagem que ele é um bebê. Um bebê inserido dentro de um útero. Então, não fica difícil a gente entender que precisa tirar a cristalização mental. Assim como a gente vê em mesa mediúnica comunicações de espíritos que estão, inclusive, na mesma cena com a qual morreram. E passam-se, às vezes, séculos numa mesma cena. Uma vez eu participei de uma mesa mediúnica, foi até aqui no Fred, e tinha um espírito que estava na porta da nossa sala de reunião lá no centro, julgando estar esperando sair da casa alguém que tinha acabado com a vida da família dele. Então, assim, ele não se deu conta que ele estava num outro ambiente, ele não se deu conta, porque aquilo lá fica cristalizado. Então, para poder desvincular, tinha que ter a necessidade de processar esse parto, para que esses espíritos pudessem ser desvinculados e, sucessivamente, desvinculados dos despojos carnais, que já estavam, não em estado avançado, mas já estavam em estado de putrefação. Algumas áreas do corpo já estavam em estado de putrefação. Então, eles começam, e aí esse plasma, vamos chamar assim, de energia condensada no útero, trocou de cor e foi dissolvido como se fosse um fio esgarçado, como se fosse literalmente um parto. Neste momento, é recolhido o espírito feto da criança, aplicado mais passes, e o espírito que está a criança não vai despertar rapidamente como um espírito, porque ele tem todo um processo. Então, ele recebeu o passe e ele vai ser encaminhado para um local onde existem outras crianças. E lá ele vai permanecer, provavelmente, para se desenvolver um período como criança. É claro que esse período de desenvolvimento é muito diferente do que o nosso desenvolvimento aqui. Assim como o tempo é contado de forma diferente lá no plano espiritual. Então, ele vai para lá, provavelmente ainda permanece como criança, fica um tempo até que consiga ser orientado, porque o espírito não tem idade, o espírito não tem forma, mas existe um preparo para isso. O próprio André Luiz, quando chegou no plano espiritual, que foi atendido, que foi socorrido, ninguém de cara foi falando o que tinha acontecido.
houve um preparo. E neste caso do espírito em criança, infantil, também vai haver esse preparo. A mãe, percebendo a diferença de densidade, porque ela já estava solta, teve um choque, que foi acolhida junto com Ana e vai ser levada junto com os espíritos que não são tão comprometidos. Veja bem, eu não estou falando que ela é um espírito evoluído, mas eu estou dizendo que ela já não está tão comprometida. E o Manuel fica muito intrigado. Por que houve essa necessidade do parto? O que será que está por trás dessa história? Por que será que esta mãe, em estado avançado, gestacional, precisou morrer desta forma, de uma forma tão violenta? Por que será? E ele foi socorrido pelo próprio Dr. Charles, que vem explicar que na penúltima existência desta mãe, ela, junto com o seu atual esposo, que também faleceu, mas não no mesmo lugar, ele faleceu numa outra ilha, né? Na penúltima existência, eles faziam a prática de atitudes que eles chamavam mágicas e com certo ritual. E eles acreditavam que isso era uma forma de dar alegria, felicidade, vida para aquelas pessoas que ofereciam as suas crianças. Então, era uma prática de uma ritualística que, dado o nível cultural daquele povo que se encontrava naquela penúltima encarnação, acreditavam que estavam não fazendo o mal, mas acreditavam que indiretamente estavam fazendo um bem para aqueles que ofereciam as suas crianças. Então, muitas crianças foram assassinadas. Muitas crianças. Como oferta e como garantia que eu ofereço meu filho, e aí eu oferecendo, eu vou ter vida feliz, eu vou ter uma vida saudável, eu vou ter uma vida mais longa. Então, eles acreditavam nisso. Alguns pais davam tranquilamente os seus filhos, porque era uma prática do local. E aí cabe uma observação para a gente pensar o peso e a medida sobre as nossas atitudes. Eu não posso analisar uma pessoa como essa mãe ou como esse pai que acredita, que dada a ignorância, acredita estar fazendo bem. Então, são dois pesos e duas medidas quando eu tenho a intenção de matar premeditadamente, como a gente vê nos livros. Há um tempo atrás eu li um romance de um cara que tinha matado muitas crianças, porque ele queria um filho varão. E as moças com as quais ele se relacionava lhe davam filhas e ele matava. Então, é diferente. O peso e a medida desse casal que acreditava é diferente daquele que premeditava ou que sabia que estava fazendo mal. Eles acreditavam de acordo com a cultura que tinham. Mas, enfim, muitos espíritos foram assassinados. E como o título do capítulo, a vida responde conforme programada. Não tem como eu tentar apagar as minhas atitudes. Não tem como eu tentar acreditar que o que eu fiz pode ser esquecido. As leis que regem o universo são precisas no tocante à causa e o efeito. Tudo o que eu faço
é exclusivamente voltado para mim. O retorno é comigo. Não tem como ser diferente. Não é um pai que castiga, não é um Deus vingativo. São as leis que regem. E aí, para que eu consiga evoluir, para que eu consiga prosseguir, eu tenho que acertar as minhas contas. Eu não consigo chegar num banco com um empréstimo que está em atraso e pedir um outro empréstimo. Por mais bonzinho que o gerente seja, ele não vai me permitir. Ele vai falar: olha, você quite esse, que depois eu te arrumo. As leis que regem o universo são tão certeiras quanto a contabilidade de um banco. Para que eu consiga prosseguir, eu tenho que acertar contas. Então, este casal começa neste processo de expurgo, de retirada das toxinas em seu perispírito. Então, tiveram que passar por essa morte difícil, por essa morte traumática, para que eles começassem a drenar, porque assim, tudo o que eu faço, primeiro resvala no meu perispírito. Então, se eu dou um tiro em alguém, eu leso o meu perispírito primeiro. Então, esse perispírito está todo lesado. Então, para que eles continuassem, eles tinham que passar e liberar essas toxinas que estavam impregnadas. Então, essa morte traumática, difícil, ela, numa gravidez que queria ter o filho, não podendo ter, houve essa necessidade. O pai, que se encontrava numa outra ilha, teve um desligamento, não, teve uma morte. Antes de conseguir até a morte, sofreu muito, porque era ele que praticava esses atos. Era ele que praticava esses atos de magia, de oferenda, e a gente vê que isso não está muito distante ainda da nossa cultura, nós já melhoramos muito, mas em alguns lugares a gente encontra coisas absurdas que a gente fica, não é possível. Então, esse pai teve uma morte muito traumática, até chegar na morte. E esta criança? Será que estava ligada a essa família? Qual será o objetivo dela ter que ficar tão pouco tempo na matéria? Vamos conversar que a gestação ainda não tinha terminado. A gestação estava quase no final. Então, é um período pequeno, vamos imaginar talvez 7 meses e meio a 8, enfim. Por que será que esse espírito teve que voltar em tão pouco tempo na matéria? O que será que ele aprende na matéria em tão pouco tempo? Esse espírito foi uma das crianças assassinadas por este casal. E que durante um bom tempo, no plano espiritual, ele ficou aprisionando, se vingando, agredindo esses pais. Até o momento que ele pôde perdoar. E ele perdoou. Mas ele precisava também responder por este delito também, porque nada fica à revelia. Se eu não faço nada para ninguém, eu não posso, como a gente disse no capítulo anterior, fazer justiça com as próprias mãos. E ele tentou fazer isso. Então, ele também tinha que drenar. E por que na matéria? Já que ele perdoou, ele não poderia vir num outro momento, numa outra encarnação, para poder acertar, fazer esse ajuste? Ele precisava passar pela matéria, que é mais densa, inclusive para poder valorizar a oportunidade reencarnatória. Inclusive para poder entender que neste pouco tempo, porque a gente sabe, quando temos um processo reencarnatório, é uma grande oportunidade.
A fila de espíritos que querem reencarnar para tentar minimizar essa conta com a contabilidade divina é muito grande. E às vezes falta oportunidade, às vezes faltam lares para receber, falta um momento propício. Então, esse espírito também estava envolvido, já não mais como vítima. Porque se ele tivesse permanecido como vítima, tivesse só perdoado e pronto, ele não precisaria resgatar isso. Mas não. Ele quis vingança, ele quis acertar as contas, assim como outros. Então, esse foi um primeiro passo para que essa família, que já não se encontra em apenas, são conhecidos e têm afinidades há muito tempo, e este pai vai ter a oportunidade de encontrar essa mãe e esse espírito, porque estão ligados há muito tempo, e foi preparado no plano espiritual uma forma de reencontro, uma forma de identificação nesse plano espiritual. Então, como tem o laço fluídico, eles vão poder se reencontrar para que no futuro eles voltem, vão reencarnar e vão ser os responsáveis por o lar que vai acolher todos esses espíritos. No livro não diz se vai ser um orfanato, se vão adotar várias crianças. Na Bahia eu conheci um médico. Ele tinha 4 filhos dele. E a mulher resolveu fazer laqueadura. Não, mentira, ele resolveu fazer vasectomia. E a mulher queria mais filho, ele tentou reverter, não conseguiu. Enfim, eles adotaram. Nada mais, nada menos que 33 crianças. Então, eles tinham 4 deles e adotaram 33. Eles tinham 37 filhos. O carro nada mais era que um ônibus. Aí você fica perguntando, meu Deus do céu, o dia que eu fui até a casa era filha, era criança, e ele tentando assistir o jornal, nem ligando de estar sem ver o jornal, uma loucura. Então, são oportunidades que a vida nos devolve de acertos, porque a bondade divina permite isso. Permite o acolhimento dessas vítimas, permite o amparo desses espíritos que ainda não se encontram no nível evolutivo adequado, mas com todo o amor, com todo o cuidado. E o mais interessante, mesmo sendo uma lei que rege o universo, a lei de causa e efeito, ela não precisa ser paga de uma única vez. E ela também só é acertada à medida que ela funciona como aprendizagem para mim. Então, vamos supor, eu preciso acertar, por exemplo, essa mãe. Se de cara ela já tivesse esse lar com várias crianças, será que o aproveitamento dela, dessa aprendizagem, seria o mesmo do que ela já ter passado por outras situações menores, até que possa entender e compreender a necessidade do sofrimento? Quando eu coloco uma criança de 5 anos para entender a equação do segundo grau, ela pode até me ouvir. Ela pode até ser capaz de repetir, feito um papagaio, tudo o que eu lhe disse, mas ela não vai absorver. Ela não vai absorver porque ela não tem maturidade, porque ela não entendeu coisas que antecedem. Quando se refere a pagamento da nossa dívida, o pagamento precisa me trazer um aprendizado. As provas e expiações precisam me tocar. E aí vocês podem falar, não, mas tem muita gente que sofre e não aprendeu. Tem muita gente que sofreu e continua ruim igual, ou continua praticando os mesmos atos. Nós não conseguimos entender a dimensão de como eles eram. Às vezes, aos nossos olhos, eles não melhoraram. Mas às vezes eles estão muito bem, obrigado. Eles estão muito melhores do que nós conseguimos ver. Então, esse processo, ele é lento. Como desenvolver de uma casal
vai ter essa oportunidade de resgatar, mas precisou passar por essa experiência. E aí também fica a ideia de quanto o Pai é bom, de quanto esses espíritos que estão sendo resgatados por essa caravana e por outras caravanas estão aplicando o amor, a caridade, independente de crença, de o que pensam, de posição social, porque a caravana, ou todo aquele que se coloca na posição de estender a mão, não compete o julgamento. Então, assim, a história, o livro, claro que ele vem nos elucidar, e também vem fazer um convite para o nosso momento de transição. E nem sempre aquilo que nós pensamos que vamos pagar em outras vidas. O espírita tem muito isso. Eu faço aqui, pago em outras. Às vezes não. Às vezes a gente precisa acertar aqui mesmo. Aqui mesmo, nessa mesma vida. Às vezes não precisou tanto tempo para eu fazer esse acerto. Porque eu plantei. A escolha é sempre livre, mas a colheita é certeira. Então, Manuel estava assim bem pensativo, bem impressionado com o caso, e só depois que o Dr. Charles explicou tudo isso, fez mais sentido. Até que eles se deparam com uma outra senhora, desesperada, totalmente aturdida, a todo custo tentando se desvincular dos despojos carnais. Ela tinha parcialmente a informação que ela não estava mais entre os vivos na Terra, mas ela não entendia por que ela não conseguia se soltar daquele corpo. Antes de eu entrar nessa senhora, deixa eu só falar uma observação que eu acho que é importante. Enquanto a mãe, com aquele feto, estava próximo aos despojos carnais, que já entrava em estado de putrefação, nem todas as bactérias estavam proliferando, porque tinha o fluido vital da mãe. Quando ela foi desvinculada, as bactérias, alguns dos órgãos já estavam em decomposição, mas outros estavam em decomposição, mas muito lentamente. Por quê? Porque o fluido vital, ou seja, a energia da mãe, estava bloqueando o desenvolvimento daquelas bactérias. Que é isso que os espíritos ficam tentando sugar no vampirismo que nós já vimos em outros capítulos. Eles ficam tentando, é como se fosse a seiva da vida, porque eles querem voltar à vida mundana, eles querem voltar a essa vida materialista, então eles ficam buscando esse fluido. E no caso do cadáver em decomposição, nem todas as bactérias, enquanto a mãe estava, foi só ela ser libertada, foi ela desvinculada, as bactérias proliferaram muito rapidamente, por causa do fluido vital, que a gente viu em outros capítulos. Então, antes de entrar nessa moça, nessa senhora totalmente desorganizada, também teve uma tempestade. Mas não teve uma tempestade como a gente pensa, mas uma tempestade fluídica. Vimos também em outros capítulos que essa tempestade, ela surge de energias muito pesadas. Quando está muito quente, o calor aquece, existe uma evaporação, essa evaporação forma as nuvens e elas caem em forma de chuva. Não era bem nessa tempestade que o autor estava se referindo, mas a uma tempestade fluídica, porque era tão denso, era tão pesada a energia que emanava daqueles corpos, daqueles espíritos desencarnados, tentando sorver esses fluidos vitais que surgiam, subiam essas energias e também caíam pesadas,
difíceis. Então, imagine o trabalho dessa caravana num ambiente pesado, num ambiente onde a emanação fluídica é muito dura. O esforço que não tem que fazer para manter o pensamento firme, para poder conseguir ajudar, é como se pisar, eu fico imaginando isso não está no livro, mas sou eu que imagino, como se pisasse naquelas areias que você tem muito trabalho para andar, que isso fica difícil, aquela areia que quase que absorve o teu pé. Essas eram as emanações. E eles estavam, neste momento, quando eles encontram com essa senhora que estava desesperada, tentando soltar. E aí eles se aproximam e Ana, que é a enfermeira que ajuda, consegue captar do pensamento dela a imagem de que ela estava desesperada. Ela estava desesperada para sair dali e ir em busca de um filho de 1 ano e pouco. Então ela já sabia que ela não estava entre os vivos na Terra, ela estava tentando se desvincular, mas desesperada para tentar encontrar o filho. E Ana conseguiu captar e conseguiu se aproximar através da ligação, porque o pensamento, e esse vai ser um momento que vai chegar nesse planeta nosso, ó, que chique, nesse planeta de regeneração, nós já não vamos precisar, muitas vezes, da comunicação, não vamos precisar, muitas vezes, da fala, porque vamos conseguir nos comunicar em pensamento. E foi assim que Ana conseguiu ver a imagem do menino. Então, quando eles começam a soltar, a aplicar passes nos chakras, desvinculando a mãe, Ana vai em busca da criança e consegue encontrar e trazer para essa mãe. Quando eles desvinculam ela totalmente do corpo, ela tem um choque muito forte e chega a cair, que também é amparada por eles. A criança estava adormecida, colocam no colo dela e elas vão ser encaminhadas. Fica também evidente como é que são os vínculos. A morte é só uma passagem. E aqueles que entenderem isso de uma forma mais sutil vão passar por ela de uma forma mais amena, porque a gente pensa que os vínculos se perdem. Olha o desespero dessa mãe. A criança também desencarnou com 1 ano e pouco. E ela queria saber o instinto de mãe falando aonde está o meu filho. Então, nesses 2 casos, que não apareceram aqui o vampirismo, mas aquela dificuldade neste processo de desligamento. Quando a gente pensa em transição, não podemos esquecer dessa transição nossa de atitude, de reforma íntima, de mudança de pensamento, mudança de atitude. Já que as leis que regem o universo são tão precisas e são certeiras, aqui fica um convite para nós de uma reflexão de como será que estão as minhas atitudes. Se eu, ao bater numa parede que é inanimada, ela reage na minha mão, se eu aumentar a intensidade que eu bato, a minha mão arde mais, e assim sucessivamente, como será que ficam as minhas atitudes? Como será que ficam os meus pensamentos, onde eu muitas vezes sou muito mais reagente do que agente? Sempre justificando as minhas atitudes por causa do erro dos outros. Eu fiz isso porque fulano falou aquilo. Se ele não tivesse falado isso, eu não tenho absolutamente nada a ver com a atitude do outro. A minha responsabilidade
e é inteiramente com a minha atitude. Então, a doutrina vem nos trazer essa oportunidade da gente conhecer que ninguém faz nada para ninguém, que o bem que eu semeio volta para mim, assim como o mal que eu semeio volta para mim. Como o pensamento que eu desejo, às vezes eu peco por pensamento. Eu tenho ninguém viu. Eu tenho um desentendimento com determinada pessoa, eu entro na faixa vibratória dela e eu vibro contra ela. Aquilo lá não chega para ela, volta para mim. O meu fígado desorganiza, eu fico sentindo, o meu dia fica pesado. Então, esse capítulo, ele é, sobretudo, um convite de reflexão. O planeta está em transição. Uma pandemia é chegada onde estamos revendo todos os nossos conceitos, tendo que nos reinventar a partir de tudo o que está sendo possível fazer, mas não podemos esquecer que essa transformação, essa transição tem que acontecer e iniciar por nós. Já está acontecendo no planeta. E a necessidade de eu fazer essa transição. O Espiritismo nos faz esse convite, um convite de mudança, um convite de deixarmos de ser passivos para sermos ativos no bem, na caridade, no amor ao próximo e no amor, inclusive, com a gente mesmo. Porque para fazer a reforma íntima, para ter a mudança de atitude, a gente precisa, sobretudo, se amar e se perdoar. Porque aí sim eu consigo entender que eu estou em determinado nível, que eu ainda erro, mas que eu posso fazer um outro fim. Eu posso, como bem disse o Chico, eu não consigo mudar lá atrás, mas eu posso e devo tentar fazer um novo fim. A doutrina vem nos fazer esse convite. E este capítulo, como o próprio nome diz, a vida responde conforme programada. Eu programei, agora é natural que eu recolha essa programação. Então é isso que hoje tínhamos nesse capítulo. Ele não é muito extenso, porém muito proveitoso, cheio de ensinamentos e, sobretudo, de muitas reflexões. Reflexões que eu, por exemplo, nunca tinha visto falar de um parto no plano espiritual. Hoje entendi como é que é feito. Na verdade, é o quadro mental que foi mudado. Então, agora a gente já tinha combinado que eu ia, inclusive, terminar um pouco mais cedo. Semana passada eu terminei mais tarde, quase que nem deu para algumas considerações. Está aberto. Quem quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Será muito bem-vindo. Algum comentário, complementar, ou mesmo se tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Se a gente conseguir, se eu tiver condições, aí a gente pode. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ler o capítulo, como eu falei a semana passada, a leitura é sempre mais ampla, sempre mais rica de detalhes, então, se vocês tiveram oportunidade, isso acaba complementando muito. E para quem não estava, a semana passada, este livro tem em PDF. Então é só colocar, é gratuito, pode baixar. Muita gente não gosta, eu mesmo gosto mais do livro mesmo, mas é um recurso. Quem quiser, nós estamos tentando fazer um capítulo por aula. Os capítulos não são muito densos são, não são muito longos, e aí acho que fica bem mais ilustrativo. Ninguém quer comentar nada? Os mais falantes, se quiser usar pelo chat, fique à vontade.
Tranquilo? No outro formato que nós estávamos fazendo as aulas, que era pelo Skype, todo mundo aparecia, fazia perguntas ou comentava alguma coisa, falava. Talvez esse formato de perguntas pelo chat iniba um pouco, mas pelo que o pessoal andou comentando, até do grupo, nós tínhamos um grupo fechado, parece que a aceitação foi boa nesse formato, mesmo não podendo. E muitos comentaram no privado comigo que foi assim: o bom da live é que pode assistir quando quiser. Olha, Cris, posso sim comentar a infância do espírito. Muito bem colocado e muito interessante. O espírito, ele entra em situação de infância, difícil de processar mesmo. Quando ele desencarna, como for o caso desses dois, um no feto e o outro com 1 ano e meio, eles são levados por uma colônia de crianças. E eles vão passar por esse processo de desenvolvimento por um tempo. Por quê? Porque a natureza não dá saltos. E uma criança que ainda pensa como uma criança, não dá para simplesmente eu virar para ela e falar: olha, você voltou espírito, vamos embora. O espírito é plasmável. Mesmo que isso seja fácil, ele precisa passar por este processo. Então, este processo é necessário. Então, tem as colônias que ficam com as crianças em determinado tempo, em tempos diferentes. Não precisa até chegar à vida adulta. Alguns espíritos vão para esta colônia e voltam para o reencarne sem ter ainda noção de que o espírito é milenar, de que o espírito não tem forma, que o perispírito é totalmente plasmável, mas há uma necessidade. É como no nosso lar existem os pontos e as colônias, não, os departamentos. Tem o departamento de regeneração, tem o departamento de preparação da reencarnação. Eles precisam passar por isso. Então, o espírito fica um tempo neste estado infantil. Não sei se você consegue entender. É como se houvesse um tempo de latência até que ele possa processar e entender que ele já não está mais criança. Então, não dá para mensurar por quanto tempo, porque isso é individual. Entendeu? No livro Missionários da Luz, nós vimos o processo de encarnação de Sigismundo. E vimos também que o perispírito vai tomando a forma infantil. Ele vai diminuindo, 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 até ser entregue para o espírito da mãe. Então, o espírito precisa tomar essa forma, porque tudo acontece primeiro lá, para depois vir para cá. Então, ele é adormecido, ele vai diminuindo, 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 até ser entregue e depois acoplado ao útero materno. Deixa eu ver o que você colocou aqui. Eu já li na infância que a matéria tem a finalidade de facilitar que o espírito aprenda novos valores. Na ingenuidade, será que a infância em espírito tem essa finalidade de aprendizado? Sem dúvida, sem dúvida. O processo reencarnatório, ele traz muitas oportunidades de aprendizagem. Muitas, muitas, muitas. Mas o processo de aprendizagem não se circunscreve apenas aqui. Então, no plano espiritual, também. No primeiro caso desse espírito feto, ele vai ficar um tempo lá, como criança, para também receber esse aprendizado, para também. Então, a vida que a gente pensa que se estende daqui para lá, não é de lá para cá. Assim como eu disse o exemplo que nós não podemos aplicar uma regra de 2º grau numa criança de 5 anos, nós não podemos, porque sabemos das limitações das crianças. No plano espiritual, isso não é muito diferente, porque eu não posso desencarnar, a não ser que seja um espírito muito evoluído. Um espírito muito evoluído passa por esse choque de informações, mas rapidamente já se enquadra.
Agora, não sendo, um espírito ele tem que passar por este processo, porque a natureza não dá saltos. Então, para isso que tem essas colônias, para poder permitir esse aprendizado. Então, não é absurdo, não, não é ingenuidade, não. De lá para cá tem aprendizagem e daqui para lá, sim. Esses espíritos que estão sendo resgatados, eles também serão levados para determinadas colônias. E nós vimos em um capítulo anterior, ou 2 capítulos anteriores, não me lembro, de um caso obsessivo, que era um outro caso de atendimento, e dos casos que estão sendo atendidos do resgate e do desligamento daqueles que estão presos à matéria. Então, é um outro departamento. Vimos aqueles 2, foi semana passada, aqueles 2 espíritos que estavam, 2 ou mais, que estavam cobrando daquele moço que levava suas filhas para poder fazer o comércio sexual. Ele vai ficar em coma, praticamente em coma, e aqueles espíritos foram encaminhados para um lar-escola, para uma colônia onde eles possam entender que a vingança não é feita, não leva a nada. Então, esses departamentos são necessários para que o aprendizado surta mais efeito, para que o aprendizado realmente seja eficaz. Que bom, respondi então, Cris? Que bom. Mas tem muitos livros, inclusive na evangelização, a gente tem livros contando como são essas colônias. É que eu não tenho ido ao centro, o centro está fechado, mas depois me lembra disso, de eu te mostrar mais detalhes dessas colônias, como é que são. Assim também como tem os animais, locais para onde eles vão. Tem toda uma preparatória, a gente pensa que aqui que é organizado, não, aqui é uma cópia, é só uma cópia de lá. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Tudo tranquilo, então? Então, a semana que vem, nós vamos para o 13º capítulo, Conquistando o Tempo Mal Baratado. Acho que estamos praticamente no meio do livro, viu? Quase um pouquinho. Quase no meio do livro. Daqui a pouco não, tem metade ainda do nosso estudo. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ler, semana que vem estaremos aqui. Vamos fazer a nossa prece. Encerrando. Vou colocar uma musiquinha aqui. Senhor Jesus, quão grande é o seu infinito amor, que derrama sobre nós, pecadores. Ainda caminhamos a passos muito lentos no processo evolutivo. Mas, Mestre amado, abençoe o nosso esforço. Derramai por toda a humanidade que se encontra neste momento insegura, com medo, assustada, até mesmo balda de fé. Fortaleça-nos, se possível, pois sabemos que nada acontece à revelia, que não cai uma folha sem que Deus queira, que possamos, dentro deste processo de transição, abrir os nossos corações, internalizar os seus ensinamentos, para que eles saiam do cognitivo e adentre o nosso coração, pois só assim seremos capazes de mudanças de atitude. Convido a todos, peço licença para que pensemos na extensão desta prece, que possa atingir todos os nossos companheiros que não puderam estar juntos na noite de hoje. E se permitido for,
ser extensivo aos nossos familiares. Graças, Senhor Jesus, pela sua luz, por tão pouco que doamos e pelo muito que recebemos. Abençoe, Senhor, a nossa semana para que possamos ser muito mais produtivo do que estamos sendo. Obrigada, Senhor Jesus. Que assim seja. Boa noite a todos, boa semana e até a semana que vem, se Deus quiser.